Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Dia especial para o seu coração. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 14 de setembro. Livro de Isaías, capítulo 15, versículo 1, ao capítulo 18, versículo 7. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon aos lugares altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será raspada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom, como Eleale, andam gritando, até Jaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levanta um lastimoso pranto. Porque as águas de Ningrim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram no ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor e ainda até Ber-Elim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Enviai o cordeiro ao governador da terra desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Arezete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer, e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso plantarei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, rogar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da sua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, por isso o meu íntimo vibra por Moabe, como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor, dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos dos jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, por pequeno e impotente.
Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo e com o seu braço cega as espigas. E será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia tentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos orarão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para o bosque, nem para as imagens. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes aos filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste de Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, portanto fará plantações formosas, e assentarás nelas sarmentos estranhos. E no dia em que as plantas as farás crescer, e pelas manhãs farás a tua semente brote. Farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe. E serão afugentadas como a pragrana dos montes diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ai da terra que a sombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, e vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho do calor da cega. No calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecem, então com foice podará os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre ele veranearão as aves da rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, o lugar do nome do Senhor dos Exércitos ao monte Sião. Glória a Deus. Amém, irmãos. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 24. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Pai, de vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amém, irmãos? Salmo 58, versículo 1 ao versículo 11. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar, as suas flechas fiquem feitas em pedaços, como a lesma se derrete. Assim se vá cada um deles, como o aborto numa mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Amém, irmãos? Provérbios 23, versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.